Bom dia. Os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em memória às vítimas de mais uma tragédia com mortos e feridos no Brasil. Ontem pela manhã, 2 rapazes entraram na escola Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo, atiraram contra alunos e funcionários e depois se mataram. Parece que o Brasil está trazendo para o nosso seio só o que é ruim. O que é ruim dos Estados Unidos, porque é lá que eu via essa matança de estudantes. Na Espanha, na própria Itália, onde sangue de jovens corre pelas universidades, pelos assassinatos. Infelizmente, hoje fomos acometidos com mais uma barbárie, que além de trazer comoção e dor a todos nós, tem muito o que nos ensinar, senhor presidente. Esses tiros não foram a esmo. Na realidade, os atiradores miraram em todos nós. É preciso que não deixemos que a comoção e a indignação dobrem a esquina para logo ali atingir outras escolas, outras famílias, outras crianças, outros adolescentes, e que as nossas ações se restringam a meros soluços. O presidente da República defende que o Brasil seja inundado por mais e mais armas, ou seja, no meio dessa barbárie em que já vivemos, a preocupação do governo é liberar mais armas, sob o argumento de que é preciso garantir a segurança do cidadão de bem. A liberação do uso de armas não vai reduzir a violência no Brasil, ao contrário, poderá aumentá-la. Isso é um dado constatado. Nos últimos 10 anos foi claro, nós tivemos uma redução da violência com a retirada, na verdade, da arma desse ambiente. Reitero o pedido para que todos fiquemos em posição de sentido e respeito às vítimas de hoje da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, e em silêncio. Os senadores aprovaram em plenário o projeto que amplia o acesso dos bancos ao cadastro positivo. A proposta torna automática a inclusão de consumidores e empresas aos cadastros positivos de crédito. Um incentivo para que bons pagadores tenham acesso a juros menores em instituições financeiras. O cadastro positivo é um banco de dados com informações de bons pagadores. Ele existe desde 2011 e tem informações sobre histórico de operações de crédito de pessoas físicas e jurídicas. Hoje, menos de 10 milhões de consumidores estão inscritos no sistema, que tem adesão opcional. O projeto torna automática a inscrição no cadastro. As pessoas físicas ou jurídicas que não quiserem deverão pedir a não liberação dos dados. A proposta já tinha sido aprovada pelo Senado, mas voltou porque houve alteração pelos deputados. De manhã, a CCJ aprovou o texto como veio da Câmara. A mesma coisa aconteceu na sessão do plenário. Essa ferramenta possibilitará ao país conhecer, de fato, por dados e vigência, aqueles que cumprem os seus compromissos em dia. A pessoa que por um momento passe na vida por um desemprego, como milhões de brasileiros estão passando, às vezes um problema de saúde na família, poderão muito rapidamente recuperar a pontuação em relação a esse cadastro junto aos bancos. Todos os especialistas que tiveram aqui conosco falaram da importância deste projeto e todos também aqui estamos de acordo, porque é praticamente um consenso que um dos problemas do crescimento do Brasil, da não geração de empregos que está parada, é justamente o custo financeiro, os juros e o spread bancário. Eu quero, enfim, graças a Deus, dizer ao povo brasileiro, não há risco, não há perigo. Isso só traz risco para o banco ganhar menos lucro, que quem vai ganhar é o povo brasileiro. Nem todos os senadores acreditam nesse poder do cadastro positivo. Eu louvo o projeto, mas não nos iludamos.
Se nós quisermos realmente fazer algo para que os juros abaixem, é preciso combater de todas as formas o déficit público. Quando não houver déficit público, haverá maior oferta de liquidez. O que me chama a atenção desse projeto, meu medo, é que a gente possamos aqui estar dando mais um cheque em branco. Né? Se realmente essa taxa de juros ela vai ter essa redução? Será se, de fato, os cartões vão ter uma redução significativa? Os senadores também deram continuidade à pauta feminina. Eles aprovaram um projeto que proíbe discriminação salarial por sexo, idade ou cor. É uma luta histórica das mulheres brasileiras, na mesma função, na mesma atividade, que não haja diferença por sexo, por cor ou por hierarquia familiar, mas sim que tenham direito ao mesmo salário. A senadora Rose de Freitas foi escolhida presidente e o senador Randolfo Rodrigues vice-presidente da CPI de Brumadinho. A CPI, que tem como objetivo apurar as causas da tragédia provocada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos da Vale na cidade mineira de Brumadinho, decidiu convocar o ex-presidente da Vale e o atual para prestarem esclarecimentos. Com a concordância do plenário, declaro eleitos para os cargos de presidente e vice-presidente a senadora Rose de Freitas pelo Espírito Santo e também Randolfo Rodrigues do Amapá. A primeira decisão da comissão foi convocar o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e o atual, Eduardo Bartolomeu, para dar explicações sobre o acidente. Nós vamos dar a eles a possibilidade de se apresentarem juntos ou possivelmente separados. O importante é que eles venham para que a gente possa ouvir e saber o que cada um tem a dizer. O relator deve apresentar o cronograma de trabalho na próxima semana, mas já foi definido que os parlamentares vão ouvir todos os envolvidos que prestaram depoimento às autoridades. Também decidiram a necessidade de diligência nas barragens consideradas mais problemáticas. Obviamente, será impossível essa comissão parlamentar de inquérito visitar as 765 barragens pelo país. Nem todas do estado de Minas Gerais, parece-me são 88, teria condições. Mas pelo menos as 5 ou 10 que estão em situação mais crítica, eu acredito que seria de bom tom dessa comissão fazer a elas, essa CPI, fazer uma diligência para checar a situação dessas barragens. A presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, falou como será a condução dos trabalhos. Nesse contexto, tendo uma comissão parlamentar de inquérito, primeiro, que ela seja breve, eficiente e verdadeira. E conclusiva. Não pode chegar aqui e ficar caiando a uma CPI dessa natureza. Tenho certeza que é possível. É evidente que eu vou depender de que todos comunguem da mesma ideia, de que a gente diminua o prazo, trabalhe a todo vapor, que seja investigativa, inclusive para estar no local, conhecer os verdadeiros depoimentos técnicos e pessoais de fiscalização, de trabalho dessa tragédia. E vamos conferir agora o que está programado para as comissões do Senado nesta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, pode ser votado o projeto que estabelece pena mais dura para o crime de estupro de vulnerável cometido contra a vítima com enfermidade ou deficiência mental. Às 10 horas, sabatina na Comissão de Relações Exteriores com o diplomata Olinto Vieira, indicado para exercer o cargo de embaixador do Brasil no Paquistão, no Afeganistão e no Tajiquistão. E às 11 horas, na Comissão de Meio Ambiente, vai ser realizada uma audiência pública sobre segurança das barragens. Foram convidados para esta audiência representantes dos órgãos de fiscalização dessas construções. 3 senadores decidiram se unir para dar prioridade a projetos de lei contra a corrupção. Eles querem selecionar algumas propostas e pedir ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que acelere sua tramitação. O grupo de trabalho formado pelos senadores Everton, Major Olinto e Eduardo Girão está fazendo uma triagem dos projetos de combate à corrupção que já tramitam no Congresso. O objetivo é dar mais celeridade a essas propostas para permitir que a voz da população seja atendida. A gente está muito empenhado, já selecionando projetos, que estão na casa para levar uma triagem para o presidente definir na próxima reunião. Entre as propostas que o grupo quer aprovar está o pacote anticrime enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Quer também revisar os empréstimos feitos pelo BNDES à Venezuela. O Brasil investiu mais de 11 bi
nos últimos 2 governos alinhados ideologicamente com a Venezuela, e a gente quer saber se de alguma forma esse dinheiro, que o Brasil foi fiador, por incrível que pareça, do próprio empréstimo que deu, se esse dinheiro ajudou a financiar essa tragédia humana que está acontecendo lá, essa ditadura lá na Venezuela. O Senado disponibiliza também várias ferramentas para dar mais voz à população, como o programa E-Cidadania, que permite ao cidadão opinar sobre os projetos em tramitação, enviar perguntas e comentários durante as audiências públicas realizadas pelo Senado, além de apresentar ideias que podem ser transformadas em projetos de lei. Segundo o coordenador do programa E-Cidadania, essas ideias enviadas pela população podem tramitar na Comissão de Direitos Humanos como sugestão legislativa, caso recebam 30 mil apoios na internet, ou serem adotadas por algum parlamentar que pode apresentar a proposta como iniciativa pessoal. A criatividade também legislativa da população é bastante intrigante. Eles sugerem coisas diversas e servem inclusive como um banco de ideias para os parlamentares. Caso eles queiram adotar alguma daquelas ideias, todas elas estão disponíveis para que os parlamentares transformem alguma daquelas ideias em projeto, sem mesmo que elas tenham que tramitar na CDH. O assassinato de estudantes e funcionários da Escola Estadual Raul Brasil, na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, é o tema da nossa entrevista de hoje. A jornalista Renata de Paula conversou com o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, sobre o assunto. Mais um massacre, mais crianças mortas nas escolas, mais dor sem reparação para as famílias. O senhor se manifestou nas redes sociais sobre o caso e eu gostaria de conversar com o senhor sobre quais são as reflexões possíveis num momento como esse. Olha, existe um samba que tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: deixa a máscara cair, que eu quero ver você sorrindo, ponha fé no seu olhar, que o amanhã será bem-vindo. É preciso provocar a queda de máscaras das instituições que compõem o Estado, entre elas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Por que eu digo isso? Olha, o artigo 144 da Constituição Federal, que é de 88, ele é taxativo ao estabelecer que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. O Estado está falhando nessa garantia constitucional. Então, essa tragédia deixa muitas reflexões para a gente. De um lado, do poder público, que tem uma função constitucional, do outro lado, a família, que infelizmente em muitos casos está renunciando ao poder familiar e não está tendo uma atenção devida na educação, um acompanhamento com seus filhos nas escolas. Então você tem vários tipos de violência que estão visíveis no dia a dia na nossa sociedade, porque a violência ela não é só uma violência real, uma violência física, mas existe violência simbólica. Você tem a presença do bullying, que é muito comum, infelizmente, dentro do ambiente escolar. E essa prática que nós estamos agora importando dos países que até então nós só tínhamos notícias de comportamentos dessa natureza, principalmente nos Estados Unidos, que infelizmente está chegando aqui. Então, acho que é um momento da gente refletir vários aspectos. Quando eu fico triste quando eu vejo que o Poder Executivo está renunciando à sua função constitucional de ofertar segurança pública e preservar o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física. Por isso que o abre-alas do Código Penal, ele inicia no nosso ordenamento jurídico com os crimes contra a vida, porque o principal bem jurídico que ele tem que proteger é a vida humana. Mas é uma hipocrisia, porque o próprio Legislativo estabelece que o crime com maior rigor penal no Brasil é um crime contra o patrimônio. Então eu vejo que a reflexão é o que o poder público está fazendo para garantir que a população tenha segurança e que tragédias dessa natureza não ocorram. E o que o poder público está fazendo? Como o senhor avalia a atuação do poder público para garantir a segurança, a vida, a integridade da vida das crianças nas escolas? Eu vejo que ele está fazendo muito pouco. Eu vejo que ele está lavando as mãos e transferindo para a população. Por exemplo, me assusta quando eu vejo uma banalização de você flexibilizar o porte e a posse de arma de fogo no Brasil, alterando o Estatuto de Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Eu queria chamar a atenção para o seu currículo. O senhor foi delegado de polícia há 26 anos, foi professor de Direito Penal. Isso. Na hora que o senhor se posiciona em relação a dispositivos constitucionais, em relação à flexibilização do armamento para a população.
Eu vejo assim, é o Estado declarando a sua impotência, a sua ineficiência e transferindo isso para a população, quando a função é dele. E porque a violência, ela passa não só por leis mais severas, mas sim por vários fatores. Por exemplo, nós temos que ter... não adianta você falar que nós vivemos numa democracia que tem como, no artigo 6º da Constituição, como direito social o direito à saúde, se as pessoas não têm esse acesso à saúde. O direito à educação pública de qualidade, se hoje eles não têm direito à educação pública de qualidade. Se os pais estão renunciando a esse poder familiar, transferindo a função que é incutir valores, que passa pela ética, pela moral, pela dignidade, pelo respeito, pelo caráter, pela compaixão, pela humildade, estão transferindo um poder familiar para a escola, como se a função da escola fosse dar esses valores. E na contramão vem o Estado que não está atendendo aquilo que efetivamente é a sua função, de garantir essa preservação da vida na sua plenitude, o respeito à integridade física e à saúde. Então, como que eu posso falar em segurança pública se você vê que o próprio poder público ele é ineficiente num direito humano essencial que passa pela saúde pública, num direito constitucional que passa na educação, na geração de emprego e renda, porque isso tudo são molas propulsoras da violência, que vão repercutir lá. Então, não é simplesmente você armando a população que você vai desonerar o Estado e vai transferir para a população. Ora, eu sou delegado de polícia, os próprios policiais, a incidência de qualificação para manuseio de arma, ele não é permanente. Imagine uma pessoa que não tem nenhum preparo, tendo armas, até 4 armas dentro de casa. Se a gente fala muito em violência doméstica e familiar, eu me assusto muito em saber que quantas mulheres podem ser vitimadas por disparo de arma de fogo dentro de suas residências quando o próprio Estado quer armar a população. Então, esse momento é um momento de muita reflexão. Mas o senhor acredita que o Estado quer armar a população ou o Estado quer permitir que quem está interessado em ter armas tenha armas? Porque são coisas diferentes. Eu acredito que o Estado ele tá autorizando, em nome da sua própria ineficiência, falar assim, olha, faça o que seu livre-arbítrio entender quando eu flexibilizo a possibilidade de você adquirir arma. Porque esse acesso à arma de fogo, quem garante que esse é o melhor caminho para você tentar coibir essa prática? Me assusto quando eu vejo algumas pessoas falando assim, mas se tivesse alguém ali armado, poderia ter evitado. Olha, como que isso pode funcionar? Isso é uma fala do presidente americano, Donald Trump, né? Ele já defendeu que se armem os professores nas escolas para defender, né, as crianças no caso de massacres. Eu defendo muito mais que você tem que atingir o que leva à violência. O que leva à violência é quando você não tem uma iluminação pública, você não tem saneamento básico, você não mora num bairro que tenha segurança, você mora num bairro em que o PIB é baixíssimo, você mora num bairro em que a família ela é composta não pelo que tem que ser, mas são mães solteiras, são filhos que estão sendo educados por avós, são pessoas que têm a escola que não tem um mínimo de acessibilidade para pessoas com deficiência física, você tem o bullying que acontece ali, você tem vários fatores que ensejam essa criminalidade e que pega a população e que deixa a gente chocado, porque esse não é um comportamento normal no Brasil, normal entre aspas, porque a violência, nós somos um país extremamente violento, e os diversos tipos de violência, como tem no trânsito, como tem disparo de arma de fogo, mas não um comportamento dessa natureza que eu volto a falar. Para mim, é uma conduta que está sendo importada de outros países que não era prática do Brasil. Para ilustrar, né, o último massacre com uma dimensão semelhante a essa que aconteceu no Brasil foi Realengo, em 2011, e nos Estados Unidos a média seria de 10 massacres como esse por ano. As crianças já aos 4 anos de idade já são treinadas a se comportarem no caso de um atirador entrar na escola. Passou a internalizar o dia a dia e prevenir isso no ambiente escolar, ainda mais com crianças, né? Se você pegar pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o conceito de criança e adolescente, toda pessoa até 12 anos de idade criança e até 18 incompleto adolescente, você vê que isso vai fazer parte do dia a dia de uma criança ter esse tipo de
comportamento ou de preparo em caso de um ato, de um atentado dessa gravidade. Isso choca a gente. Como choca, guardadas as devidas proporções, nós temos aqui no Brasil também condutas que também já passaram a internalizar e que nós banalizamos. Por exemplo, eu fui delegado no trânsito e era comum você ver motoristas buzinando para verdadeiras carroças, que o animal foi substituído por um ser humano que carregava o lixo e que tinha dentro daquela carroça a mulher com criança e outras pessoas, e nós buzinamos para que aquele ser humano saia da frente. Olha, talvez se você falasse esse retrato para um país desenvolvido, eles ficariam tão chocados como nós ficamos quando nós analisamos que as escolas nos Estados Unidos, as crianças são preparadas em casos de atentados. Mas nós também banalizamos muito isso e achamos isso normal. Senador, e no caso específico de massacres em escolas, o que o senhor imagina que é possível fazer? Eu acho que o Estado... Na prevenção. Na prevenção, primeiro o Estado assumir a sua função constitucional de que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Então ele tem que equipar, ele tem que... As polícias, você tem as diversas instituições que compõem a órgão de segurança pública, seja a polícia militar, que trabalha no policiamento preventivo, ostensivamente. Então você tem que preparar mais, disponibilizar o maior número de policiais para que seja feito o trabalho de prevenção. No trabalho de investigação, de inteligência, a Polícia Civil na esfera estadual, a Polícia Federal ali, nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal, mas num todo nós temos que trabalhar o processo educacional para que a família tenha uma participação mais eficiente, para que seja mais atenta de que está acontecendo no ambiente escolar do seu filho, porque foram jovens. Os autores ali, nós temos ali, na verdade, em tese, atos infracionais que foram praticados por adolescente e que o que leva esse adolescente, qual foi a motivação para que eles agissem dessa forma, né? Foi alguma violência que sofreu dentro do ambiente escolar e o que a escola tem feito para solucionar ou para diminuir qualquer tipo de violência, seja ela uma violência real ou uma violência simbólica. Não existe um responsável, mas eu vejo que todos somos responsáveis porque todos somos partes da mesma sociedade. De um lado, o poder público, dos aparatos através das suas instituições, mas do outro lado, a sociedade, seja através da família, seja através das comunidades eclesiais de base, seja através dos movimentos sociais, através dos movimentos das orientações religiosas, mas que todos sejam imbuídos no mesmo propósito, e esse propósito, uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, e que estejam unidos para garantir a preservação do principal bem jurídico que tem que ser defendido, que é a vida humana, o respeito à integridade física, que infelizmente essa não é a realidade. Hoje nós vivemos aí tendo esses direitos violados, iniciando pela ineficiência do próprio poder público, pela ineficiência do próprio legislativo quando ele não legisla no tempo correto, porque quando você não tem uma legislação, o princípio é constitucional, não há crime sem lei anterior que defina, não apenas sem prévia combinação legal, e aí às vezes você tem um fato que é moralmente reprovável, mas é um fato lícito, permitido. Senador, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.